Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é a relação entre a imaginação e a aprendizagem. E como que você pode usar a sua imaginação para tornar a sua aprendizagem mais eficiente e mais duradoura. Você conhece a fórmula do sorvete? A fórmula do sorvete é essa aqui. S é igual a S0 mais VT. Se você ler essa parte aqui dessa equação, você vai ver que está praticamente escrita a palavra sorvete, sorvete. Isso é um truquezinho muito comum em cursinho pré-vestibular para você decorar essa fórmula que, na verdade, é a fórmula do movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, aqui é um uso de uma figura, né, que é bastante chamativa, que é o sorvete, para ajudar na memorização. Mas esse tipo de associação por imagem, ele pode ser também muito útil para você fazer aprendizagens mais profundas. Vamos ver como é que funciona? Para você usar a sua imaginação para incrementar a sua aprendizagem, você tem que usar técnicas de visualização ou de criação de metáforas visuais. Eu já falei sobre metáfora numa outra videoaula, vou deixar o link lá abaixo do vídeo no blog. E a ideia é facilitar a compreensão de determinados conceitos. Por exemplo, em algumas áreas, essa visualização, essa metáfora visual, ela é praticamente automática, ou é dada pelo próprio assunto, pelo próprio livro, pelo próprio professor. Por exemplo, você está estudando o corpo humano, está estudando lá o sistema ósseo, naturalmente você vai recorrer à figura de um esqueleto para entender do que o professor está falando, do que aquele livro está falando. A mesma coisa em geografia, você tem que recorrer aos mapas para entender o que está sendo falado sobre uma determinada região. Tá? E eu já mostrei em outras aulas, aqui em outras videoaulas, exemplos da química, em que a gente associa elementos químicos ao sistema solar. Então, a gente tem uma representação visual na nossa cabeça de como um átomo se parece. Mas tem áreas em que isso não é automático. Então, o que você vai fazer nesses casos? Bom, você pode começar criando as suas próprias imagens. Aliás, é muito mais eficiente isso do que simplesmente pegar uma imagem que alguém já criou, como no caso aqui das fórmulas do sorvete. Outra coisa é, quanto mais doida e surreal for a imagem, melhor para a memória. Então não precisa ser assim uma visualização perfeita, maravilhosa. Vou dar um exemplo aqui, que é uma visualização, por exemplo, para calcular uma coisa bem abstrata, que é o determinante de uma matriz 2 por 2. Então vamos lá. Então, nós temos aqui uma matriz 2 por 2. Para quem não conhece o conceito de matriz, é simplesmente uma tabela de números. E ela é 2 por 2 porque ela tem duas linhas e duas colunas. E existe um número associado a essa matriz, que tem algumas características que eu não vou explicar agora, que se chama determinante. Então, o determinante é calculado assim. Eu pego esses dois números aqui e multiplico um pelo outro. Então, tem 15 vezes 2. Depois, eu subtraio da multiplicação desses dois aqui, que é 8 vezes 3. Então, o determinante dessa matriz vai ser o quê? 15 vezes 2, 30, menos 8 vezes 3, 24. Isso dá 6. Então, esse é o determinante da matriz 2 por 2. Então, como é que a gente decora essa mecânica aqui? Então, a gente quer usar a técnica da visualização. Então, eu posso ver a minha mão direita andando aqui nessa direção. E como a maioria das pessoas é destra, eu associo isso aqui com a parte positiva. E eu posso ver a minha mão esquerda andando aqui nessa direção. Você veja que é a direção natural das mãos. Tá? E eu associo, como é a mão esquerda, eu associo com o sinal de menos. Aí, com isso, fica fácil. Eu sei que aqui é multiplicação, ó, porque tem um xzão aqui para me lembrar. E aqui mais e aqui menos. Então, eu pego esses dois, 15 vezes 2 aqui, né? Depois, esses dois, 8 vezes 3, e subtraio. Então, 8 vezes 3, menos aqui. Então, essa é uma forma de visualizar uma coisa que é extremamente abstrata. E eu visualizo através do meu próprio corpo, que é usando as minhas mãos. E ajuda bastante a memorizar. Algumas dicas iniciais de como fazer isso são as seguintes. Primeiro, como eu já disse, a visualização da imagem ela não precisa ser perfeita. E, na verdade, para memorizar melhor, quanto mais bizarra, engraçada, estranha, esquisita for a imagem, mais você fixa aquilo na memória.
Um exemplo é você associar o gás nobre com um cara metido que não quer se relacionar com ninguém. Tá? Aí você pega uma figura como essa aqui, de uma pessoa com cara de nojo, e você associa isso na sua cabeça com a ideia de gás nobre. Uma outra dica que eu até já usei aqui é usar cores fortes. Tá? Você vê que essa imagem aqui ela é um desenho com cores bem acentuadas. Tá? Um outro exemplo é uma dica de inglês que eu dei, em que eu coloquei uma figura de um cara desenrolando um tapete vermelho. Tá? Então, isso para associar com um verbo chamado roll out, né? um daqueles verbos frasais, e eu usei essa figura com uma cor bem forte e eu nunca mais vou esquecer o que é rollout. Tá? E acredito que quem lê aquela dica de inglês também vai ficar com essa imagem na cabeça. Outra coisa interessante é que imaginar é uma habilidade. E toda vez que a gente fala em habilidade, a gente fala em prática. Né? Você não consegue adquirir uma habilidade só lendo ou ouvindo sobre ela. Você tem que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Então, a próxima questão, lógico, é como praticar. Eu vou dar 3 ideias aqui que você pode encarar de 2 maneiras. Ou elas podem ser vistas como etapas progressivas, em que você vai aprofundando a sua maneira de criar visualizações, ou como formas diferentes de criar visualizações que você pode adequar ao material que você está estudando, tá certo? Então, a primeira dessas etapas ou formas diferentes é usar uma coisa concreta. Por exemplo, desenhar no papel ou pegar o computador, como eu fiz ali no caso da pessoa metida associada ao gás nobre. Quer dizer, eu peguei uma figura que estava em algum lugar na internet e coloquei lá e associei. No caso da dica de inglês também, eu peguei uma figura que estava na internet. Então, o computador pode ajudar você a achar figuras marcantes que te ajudem a fazer uma associação forte com um determinado conceito. Tá? Só que isso toma tempo, né? Então, uma solução mais prática é você pegar e fazer um rascunho no papel. Tá? Não precisa ficar lindo, basta que você consiga fazer uma associação forte com aquela ideia e consiga compreender melhor a ideia. Uma segunda etapa, se você já consegue fazer isso no papel, é imaginar só na sua cabeça. Tá? Você não precisa nem recorrer a uma fotografia, a um desenho, a um rascunho que você fez no papel. A vantagem de você imaginar só com a cabeça é que é muito mais rápido, né, do que pegar uma folha ou procurar uma figura no computador. E você não precisa de habilidade nenhuma de desenho. Se bem que, quando você usa o papel, você também não precisa ter grandes habilidades de desenho, porque a ideia é só fazer rascunho mesmo. A ideia é você associar uma imagem com o conceito que você quer aprender. E não importa se o seu desenho é lindo ou maravilhoso, tá? Ou se ele é horrível. Se for horrível, pode ser que você fique tão indignado com ele que você se lembre melhor do que se você for um grande desenhista. Então, mas imaginar só com a cabeça é bem mais rápido. O problema é que algumas pessoas têm uma dificuldade natural de imaginar com a cabeça. Por quê? Porque isso é uma habilidade que ela não desenvolveu. Então, para começar, você pode começar com coisas mais concretas e à medida que as imagens foram surgindo mais naturalmente, você abandona o papel, abandona o computador e começa a fazer as suas visualizações mais dentro da sua cabeça mesmo. E uma terceira etapa mais avançada e que ajuda mais ainda a compreender é você colocar uma coisa dinâmica na sua imaginação, na sua visualização. É como se você fizesse filmes mentais. Então, você vai colocar sons, você vai colocar movimento, você vai colocar personagens interagindo. Então, por exemplo, você pode imaginar um gás nobre com aquela cara de nojo, se aproximando de um elemento químico normal e tentando estabelecer uma conversa. Ou melhor, o elemento químico tentando estabelecer uma conversa com o gás nobre e o gás nobre fazendo aquela cara de nojo para ele. E com essa dinâmica fica muito mais claro qual é a relação entre gases nobres e elementos químicos normais. É que os gases nobres não reagem, né? Eles têm a camada de elétrons completa e eles não reagem. Tá? Então, essa é uma metáfora, e aqui eu transformo essa metáfora numa metáfora visual e dinâmica. Então, é como se eu fizesse um filminho na minha cabeça que me ajuda a entender e a nunca mais esquecer a diferença entre um gás nobre e um elemento químico tradicional. Bom, tudo isso é muito bonito, mas, como eu já comentei, a habilidade é uma coisa que não se adquire sem colocar a mão na massa. Então, não adianta você ficar ouvindo aqui como é que se faz visualizações e não praticar, não agir.
Então, a minha proposta para você de ação é o seguinte: crie 2 ou 3 visualizações por dia em cima do material que você já estuda naturalmente. E como é que você vai escolher o material, né, os temas, os conceitos que você vai criar visualizações? Obviamente, você vai pegar os conceitos mais importantes ou aqueles que você está tendo alguma dificuldade, aí você tenta fazer alguma visualização em cima daquela coisa que você está tendo dificuldade para tentar explorar o conceito e melhorar a sua compreensão dele. E para criar o hábito e melhorar a sua habilidade em visualizar coisas que te ajudem a aprender melhor, você pode se fazer um desafio de 30 dias. Se você ainda não sabe o que é um desafio de 30 dias, não tem problema, eu vou deixar o link para o vídeo em que eu explico o desafio de 30 dias, também lá no blog, tá? Então, por hoje é só. Se você conseguir visualizações interessantes, conta as suas visualizações para a gente, para que as pessoas tenham mais exemplos, né, os outros colegas. Se você tiver dificuldade, também comente lá no blog e a gente tenta ajudar. Certo? Se tiver alguma dúvida de como é que faz uma visualização, mas a ideia é criar imagens que tenham uma relação com o conceito sendo estudado. É praticamente uma metáfora visual mesmo, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido essa videoaula e até a próxima.